A primeira vez que eu entendi o que festa idiota realmente significa não foi num bar, nem numa praia, nem numa rua cheia de gente fantasiada. Foi dentro de uma cápsula apertada, daquelas em que dois humanos e um punhado de cabos já parecem lotação máxima. Quando alguém decidiu que seria uma ideia genial comemorar o Dia Internacional do Arroz, do gás, digamos assim, no pior lugar possível. No espaço, a cena é simples e horrível. Gravidade quase zero, o corpo já todo estranho, estômago rebelde, suor preso na roupa. E aí, alguém solta, só que no espaço não existe vai embora. Não tem vento, não tem janela aberta, não tem finge que nada aconteceu. O cheiro vira um objeto flutuante, um fantasma pegajoso, invisível, que se recusa a morrer. E o que era para ser engraçado, vira uma punição coletiva. Você tenta respirar pela boca, e a boca também é ar. Você tenta rir, e ri com lágrimas, mas não é de alegria, é de desespero. Agora segura esse contraste. A gente inventa feriados ridículos para celebrar coisas que o corpo faz sem pedir permissão. E ao mesmo tempo sonha com a coisa mais impossível e limpa que existe: escapar da Terra e encontrar outra casa. A pergunta do vídeo é exatamente a que você veio buscar, sem enrolação, sem título mentiroso. Quanto tempo a gente realmente levaria para chegar na oblíqua, teimosa e mais próxima planeta habitável fora do sistema solar? Só que eu vou te avisar. A resposta não é só muito. Ela é humilhante. Ela é linda. Ela é nojenta em certos detalhes. E no meio disso tudo, você vai perceber que talvez o feriado mais idiota do mundo seja o que a humanidade comemora todos os dias, sem nem notar. O feriado da autoilusão, aquela crença confortável de que um dia a gente dá um pulinho ali, entre estrelas, como quem pega um ônibus. Você quer a verdade? Então vem. Mas vem preparado para sentir três coisas ao mesmo tempo. Satisfação, porque sim, você vai ouvir números reais. Curiosidade, porque tem reviravolta. E um leve asco, porque a realidade do corpo humano, quando colocada contra o tamanho do universo, fica ridícula. A gente começa pelo que todo mundo acha que sabe: o planeta mais próximo. Você já deve ter ouvido o nome. Próxima Centauri B. Ele orbita a estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri, que faz parte do sistema Alpha Centauri. Essa estrela é uma anã vermelha, pequena, briguenta, temperamenta aí. Daquelas que parecem tranquilas até você chegar perto e perceber que ela cospe radiação como se fosse fogueira jogando faísca. Próxima B é chamado de potencialmente habitável, por um motivo simples e traiçoeiro. Ele fica na chamada zona habitável, aquela faixa de distância da estrela, onde a temperatura poderia permitir água líquida, se outras condições ajudarem. Repara no número de si. Habitável aqui não é praia e coqueiro. Talvez não seja instantaneamente um inferno absoluto. E agora vem o primeiro soco no estômago. Distância. A estrela Próxima Centauri está a cerca de 4,24 anos-luz da Terra. Um ano-luz não é tempo, é distância. É quanto a luz percorre em um ano. E a luz, para você ter noção, dá uma volta na Terra 7 vezes e meia em um único segundo. 7 voltas e meia por segundo. Enquanto você pisca, a luz já foi e voltou e foi de novo. E mesmo assim, até Próxima Centauri são mais de 4 anos dessa corrida insana. Se a gente traduz isso para o idioma que o cérebro humano aceita, dá algo na ordem de dezenas de trilhões de quilômetros. Trilhões. E aqui começa a humilhação. Nós, seres que se acham donos do planeta, não fomos feitos para imaginar trilhões. A nossa intuição quebra, então vamos fazer do jeito cruel. Vamos colocar veículos reais nesse trajeto. Tá, mas a gente tem foguetes? Tem. Só que foguete é uma coisa engraçada. Ele é potente para sair da Terra, mas não é uma flecha mágica atravessando a galáxia. A maior parte do tempo, ele vira uma pedrinha muito bem lançada. A sonda Voyager 1, por exemplo, é um dos objetos humanos mais distantes de nós. Ela está fugindo do sistema solar há décadas. E mesmo assim, comparada ao tamanho do espaço entre estrelas, ela é como uma formiga com uma mochila tentando atravessar um oceano. Se você colocasse a Voyager 1 apontada para a Próxima Centauri desde o início, e isso já é uma simplificação absurda, o tempo de viagem seria na casa de dezenas de milhares de anos. Pensa nisso. Milhares. Não é uma geração. Não é a vida inteira. É civilização inteira virando pó e sendo esquecida, enquanto a nave ainda está a caminho. Mas e se a gente for mais rápido? Aí entra o segundo soco. Energia. Para ir muito mais rápido, você precisa de muito mais energia. Só que não é um pouco mais. O universo não negocia. Ele cobra juros. E os juros são violentos. Existe uma ideia chamada propulsão por vela a laser. É linda no papel. Você faz uma nave minúscula com uma vela ultra fina e atira um feixe de laser gigantesco nela, empurrando a nave
como o vento empurra a vela de barco, só que com luz. Com isso, em teoria, uma microsonda poderia chegar a uma fração significativa da velocidade da luz. Fração significativa significa algo como 20% da velocidade da luz, em propostas super otimistas. Aí sim, 4 anos-luz virariam algumas décadas. Décadas. Parece ok, né? Parece quase humano. Parece quase possível. Agora vem a parte que dá um gosto de ferrugem na boca. O preço para empurrar qualquer coisa até 0,2 C, 20% da velocidade da luz, você precisa de um sistema de lasers tão monstruoso, tão preciso, tão estável, que qualquer poeira no caminho vira bala. E não é poeira poética, é poeira literal, porque a 0,2 C, um grão microscópico de poeira interestelar, bate na nave com energia suficiente para transformar a história em fumaça. A nave vira um inseto acertando um tiro, só que o inseto está a bilhões de quilômetros de casa, e ninguém vai consertar, e aí de repente o sonho muda de sabor. Ele fica mais real e mais horrível, porque não é só ir, é atravessar um corredor cheio de estilhaços invisíveis, em velocidades que seu cérebro não consegue sentir. E enquanto isso, você ainda é humano, e humano é um pacote de problemas orgânicos. Aqui entra o twist que liga o tema feriados idiotas com viagem interestelar, de um jeito quase ofensivo. Se você imaginar uma missão tripulada, a coisa fica grotesca, porque a gente romantiza a nave espacial como se fosse hotel futurista, mas uma nave é um ecossistema fechado. E ecossistema fechado é uma palavra chique para dizer caixa de cheiro. Você sabe o que acontece com o corpo em microgravidade? Coisas lindas e coisas nojentas. O rosto incha. O nariz entope como se você estivesse gripado o tempo inteiro. Você perde massa muscular e massa óssea. Se não se exercitar como um atleta preso num armário, seu sangue e seus fluidos se redistribuem. Seu intestino fica temperamental. Seu suor não escorre. Ele forma gotinhas e fica ali, grudado. Seu hálito vira um pequeno clima. Qualquer erro no sistema de filtragem de ar vira uma crise. Agora imagina isso por anos, por décadas. E aí eu te pergunto, qual feriado idiota a tripulação vai inventar para não enlouquecer no ano 7 da viagem? Quando o mesmo corredor, a mesma parede, o mesmo barulho de ventilador, o mesmo gosto reciclado na boca se repetem 1000 vezes? Vai ter, sempre tem. A gente inventa ritual para não encarar o abismo. Dia do capacete, dia do primeiro parafuso, dia de falar com a planta. E se alguém resolver comemorar de novo o feriado do gás, você entende por que eu comecei com aquela mini história. No espaço, a idiotice não é só vergonha, é ameaça sanitária. Mas ok, você não veio aqui para filosofia existencial e flatulência orbital, ainda que isso faça parte do pacote. Você veio para a resposta concreta. Quantos anos de verdade até a planeta habitável mais próxima? Então vamos cravar cenários, porque tempo de viagem depende do que você chama de nós. Cenário 1, tecnologia que já existe, sondas clássicas. A resposta é brutal. Milhares a dezenas de milhares de anos até o sistema de Próxima Centauri. Mesmo que você mirasse perfeito e nada desse errado, a humanidade teria que manter um projeto vivo por mais tempo do que a maioria das civilizações duraram. Cenário 2. Tecnologia agressiva, mas concebível. Velas a laser, sondas minúsculas. Aí você cai em algo como 20 a 30 anos até chegar, em propostas super otimistas, para uma microsonda que não carrega humanos, carrega instrumentos, só que chegar aqui não é pousar e mandar selfie. É passar voando como uma bala e ter segundos ou minutos de observação, porque desacelerar é outro monstro. E aqui está a reviravolta cruel. Viajar rápido é difícil, parar é ainda pior. Porque para desacelerar, você precisa de combustível, ou precisa de outra infraestrutura, ou precisa usar a própria luz da estrela, destino, ou o vento estelar, ou uma vela magnética gigantesca. Tudo isso adiciona massa, complexidade e risco. Então, muitas propostas realistas são missões de sobrevoo. Você vai, passa, coleta dados e segue viagem, como uma garrafa jogada no mar. Cenário 3. Humanos a bordo. Aí o relógio vira um inimigo político. Porque não é só física, é psicologia, biologia, economia e ética. Se a viagem durar décadas, você tem 3 opções, todas estranhas. Tripulação que aceita envelhecer e morrer a caminho, passando. A missão para outra geração. Nave geração, uma pequena cidade no espaço, onde pessoas nascem e morrem sem nunca ter visto a Terra. Alguma forma de hibernação ou sono prolongado, coisa que a gente ainda não domina desse jeito. E cada opção é uma porta para um tipo diferente de horror. Nave geração, por exemplo, parece épica. Até você pensar nos detalhes. Um bebê chorando numa nave não é só barulho. É oxigênio, é calor, é micróbios. É comida, é lixo, é fralda. Sim, é isso. Você vai levar a humanidade para outra estrela, carregando uma montanha de necessidades biológicas. A nave vira um planeta de plástico. Um planeta que, se der uma falha, não tem ir para o hospital.
tem virar silêncio. E aí, enquanto você está imaginando esse futuro, lembra de novo do começo. A gente faz festa para coisas bobas porque são fáceis. Porque estão aqui. Porque não exigem enfrentar o tamanho real do universo. Mas talvez exista uma armadilha ainda maior na frase planeta habitável mais próximo. Porque habitável pode ser uma palavra preguiçosa. Próxima B é o mais famoso. Mas ele não é necessariamente o mais promissor. Existem outros candidatos relativamente perto, em termos cósmicos. Alguns em torno de TRAPPIST-1, bem mais longe, dezenas de anos. Luz. Outros em torno de estrelas próximas. Só que perto aqui é uma brincadeira macabra. É como dizer que o deserto do Saara é perto porque fica no mesmo planeta. E tem um detalhe que muda o jogo. Anãs vermelhas são estrelas que vivem muito, sim, mas costumam ser agitadas, especialmente quando jovens, elas soltam erupções que podem arrancar atmosferas de planetas próximos. E planetas na zona habitável de uma anã vermelha ficam tão colados na estrela que muitas vezes entram em travamento de maré. Um lado sempre virado para a estrela, o outro sempre na noite. Um hemisfério pode ser um forno, o outro um freezer. No meio, talvez um anel de crepúsculo eterno. Bonito em ficção, complicado na realidade. Então, quando alguém diz planeta habitável, você tem que perguntar: habitável para quem? Para uma bactéria? Para um ser humano sem roupa? Para uma base subterrânea? Para uma humanidade que já se alterou geneticamente? E por favor, não subestime o que isso faz com a nossa narrativa mental. A gente quer um final feliz simples. Chegamos e tem ar, água e pôr do sol. Mas o universo gosta de finais estranhos. Chegamos e tem pedra, radiação e um crepúsculo tóxico. Mas ainda assim, é a nossa melhor chance. Agora eu vou apertar o suspense com uma imagem que não sai da cabeça quando você pensa no tempo real de viagem. Imagina que você está numa nave e a Terra já virou uma estrela no seu retrovisor. Você ainda recebe mensagens, mas cada dia a resposta demora mais. Até que chega um ponto em que uma conversa vira uma coisa impossível. Você manda "tô com saudade" e a saudade já mudou de dono quando a resposta chega. Você manda "deu certo?" e a resposta volta de uma civilização que talvez já não exista. Porque mesmo que você viaje rápido, existe uma coisa que ninguém vence: a velocidade da informação. Se você está a 4,24 anos-luz, qualquer mensagem demora 4,24 anos para ir e 4,24 para voltar. Uma pergunta e uma resposta viram quase uma década. Isso muda tudo. Muda comando, muda política, muda amor. Muda na ideia do que é voltar para casa. E aí entra o próximo twist. O que realmente transforma a pergunta "quanto tempo leva?" numa coisa meio assustadora. Talvez a viagem interestelar não comece como "vamos com humanos". Talvez comece como um feriado idiota que ninguém leva a sério, até que vira religião. Um grupo de cientistas e bilionários decide mandar uma microsonda, outra equipe manda mais 10. Viram 100, 1000, uma chuva de sementes metálicas atravessando o escuro. Algumas morrem na poeira, outras sobrevivem. E aí um dia, décadas depois, um pacote de dados chega. Poucas imagens, poucos números, mas o suficiente para incendiar o planeta. E quando isso acontecer, a humanidade vai fazer o que sempre faz, quando vê uma oportunidade e não sabe lidar com ela. Vai criar rituais, vai ter o dia da primeira foto de outro sol, vai ter o dia do sinal confirmado, vai ter gente chorando na rua, gente vendendo camiseta, gente brigando por bandeira, vai ter feriado, vai ter festival, vai ter versão infantil, versão religiosa, versão conspiratória, vai ter influencer dizendo que "eu sempre soube", vai ter gente tentando monetizar o primeiro pixel, vai ter nós, com toda a nossa glória e toda a nossa idiotice. E no meio desse carnaval, a pergunta volta mais pesada. Se uma microsonda levou 25 anos, quanto levaria um ser humano? E o que a gente estaria disposto a fazer, de verdade, para cortar esse tempo? É aqui que a história começa a escurecer. Porque a próxima parte não é sobre anos, é sobre o que a gente faz quando descobre que o universo não cabe no nosso calendário. E tem uma palavra que vai aparecer como sombra em toda essa conversa: relatividade. Porque se você ousar falar em velocidades próximas da luz, o tempo deixa de ser o mesmo para todo mundo. E aí, o "quanto tempo leva" vira duas respostas diferentes. Uma para quem ficou, outra para quem foi. E quando isso entra na história, a realidade fica estranha o suficiente para parecer ficção. Eu vou te levar para esse ponto. E quando você chegar lá, você vai entender por que eu comecei com uma cápsula fedorenta no espaço. E a gente é capaz de sonhar com o infinito, mas continua preso a detalhes ridículos e profundamente humanos. E esse contraste é a coisa mais honesta sobre nós. Você pediu a próxima parte. Então vamos abrir a porta que a maioria das pessoas evita, porque ela bagunça a cabeça. O tempo não é um relógio universal.
Ele é um acordo frágil que funciona bem aqui na Terra, andando devagar. Quando você tenta correr perto da velocidade da luz, esse acordo quebra. Imagina a cena como um truque sujo do universo. Você entra numa nave que finalmente consegue algo absurdo. Digamos, 50% da velocidade da luz. Nada de mágica, só engenharia monstruosa. Para quem ficou na Terra, a viagem até Próxima Centauri levaria algo em torno de uns 8 a 9 anos. Porque você não vai reto perfeito, você acelera, desacelera, faz correções, evita virar poeira. Mas para você, dentro da nave, o tempo pode passar diferente. Não é poesia, é física, dilatação do tempo. Quanto mais rápido você vai, mais o seu relógio atrasa em relação a quem ficou. E aqui começa a sensação de vertigem. Você pode voltar e descobrir que a Terra ficou velha sem você. Amigos morreram, países mudaram, línguas mudaram, o mundo virou outro. E você não tem culpa, não tem como acompanhar. Você é um turista do futuro, um exilado temporal. Agora segura essa imagem e coloca nela um detalhe humano, bem humano. Do tipo que estraga toda a fantasia épica. Ninguém volta igual. Quando o corpo passa anos num lugar que não foi feito para ele, a gente romantiza Viajante das Estrelas, como se fosse um astronauta heróico com queixo firme. Só que, em Viagem Longa, você vira uma coleção de ajustes biológicos e psicológicos. Você vira alguém que precisa negociar com o próprio organismo, porque a nave não é só velocidade em metal. Ela é um intestino coletivo, um pulmão coletivo, uma pele coletiva. Você respira ar reciclado, você bebe água que já foi urina. Você come proteína cultivada, pastas, coisas que precisam ser perfeitas para não apodrecer. Porque um fungo errado numa caixa fechada é uma sentença. E aí vem um ponto que quase ninguém admite, porque é pouco cinematográfico, mas é tão inevitável quanto gravidade. Numa missão tripulada, de décadas, o maior inimigo não é o espaço, é a convivência. O espaço é silencioso, mas a nave é barulhenta. Ventiladores, bombas, zumbidos, alarmes, rangidos. E o cérebro humano odeia repetição sem saída. No começo você acha incrível, depois você começa a ouvir coisas que não existem. Você começa a odiar ruídos que sempre existiram. E com o tempo, até o cheiro da mesma pessoa no mesmo corredor vira agressão. Isso parece exagero? Então pensa na forma mais cruel. Brigas pequenas viram guerras quando não existe vou embora e respirar ar diferente. Não existe dar um tempo. Não existe vou caminhar na rua. Existe o mesmo tubo e a mesma parede, a mesma cara. E quando a missão tem décadas, você não está pedindo para uma tripulação ser profissional. Você está pedindo para humanos serem santos. Aqui entra o twist que dá um nó no estômago. Se você quiser mesmo ir até a planeta habitável mais próxima, com gente dentro, talvez a missão precise aceitar algo que parece ficção distópica, mas é a coisa mais lógica do mundo. Você não manda uma tripulação, você manda uma sociedade. E uma sociedade tem leis, tabus, rituais, religião, feriados. Sim, feriados, porque rituais organizam o caos. E numa nave, o caos é mortal. Só que agora, imagina a evolução desses feriados dentro de uma nave geração. No ano 1, dia da partida. Todo mundo emocionado, discurso, lágrima, bandeira. No ano 12, dia da primeira pane grande. Virou tradição contar a história do quase desastre como se fosse lenda. No ano 40, dia da água. Um feriado inteiro dedicado a agradecer a estação de reciclagem, com cerimônias e músicas. No ano 73, dia do filtro. As crianças fazem desenhos do filtro como se fosse um santo protetor. Parece engraçado, mas tem um lado sombrio. Esses feriados podem virar instrumentos de controle. Quem não respeita o dia do filtro não respeita a vida. Quem questiona a ração do dia da água é inimigo da nave. E quando você percebe, a nave não é uma aventura, é uma política fechada, sem fuga. E aí surge a pergunta que ninguém gosta de fazer, porque ela é feia e prática. O que acontece se uma parte da nave não quiser continuar? Se nascer uma geração que olha para a tela com a estrela distante e diz: "Isso não é meu sonho. Eu não pedi para estar aqui." Eles não podem descer, eles não podem voltar, eles podem sabotar, ou podem criar uma cultura de recusa, uma religião do retorno impossível, ou uma tradição de não tocar no destino. É por isso que a viagem interestelar tripulada, no mundo real, é menos engenharia e mais psicologia, sociologia e ética com faca na garganta. Mas ainda não respondemos a pergunta principal do jeito que você merece. Quanto tempo real levaria, em números e cenários, sem fantasia? Então vamos construir uma régua de realidade. E cada degrau vai te dar um choque diferente. Primeiro degrau, avião comercial. Se você tentasse voar até Próxima Centauri, num avião moderno, o que é ridículo, mas serve para escala, levaria milhões de anos, o combustível acabaria em horas, óbvio.
mas o número existe como tapa na cara. O universo não respeita a intuição. Segundo degrau, as sondas que já lançamos. As Voyagers, as Pioneers, a New Horizons. Elas são rápidas para o padrão humano, mas lentas demais para o padrão estelar. Estamos falando de dezenas de milhares de anos. É como mandar uma carta e esperar a resposta depois que a história inteira do planeta já se reescreveu 100 vezes. Terceiro degrau, foguetes químicos melhores. Melhorar um pouco não muda o jogo. A diferença entre ruim e menos ruim ainda é ruim. Você não sai de milhares de anos só por otimizar um pouco. Quarto degrau, propulsão elétrica íon. Boa para manobras longas, eficiente. Mas não chega perto do que você precisa para cruzar anos-luz em tempo humano. Você melhora, mas continua no território de não é para nós. Quinto degrau, propulsão nuclear, fissão, fusão e conceitos avançados. Agora sim você começa a tocar o território onde alguém poderia dizer séculos ou décadas. Mas cada passo exige uma infraestrutura que a humanidade ainda não tem pronta. Reatores avançados, blindagens contra radiação, sistemas de manutenção autônomos por décadas, redundância absurda. Sexto degrau, velas a laser, feixes energéticos. Aqui, para pequenas sondas, você pode falar em décadas, até Próxima Centauri. Só que isso não é colonização. É espionagem cósmica. Você chega voando, captura o que der e pronto. E aqui vem a reviravolta que muda todo o sabor da pergunta: qual é a planeta mais próxima? A resposta não depende só de distância, depende do tipo de missão. Se o objetivo é chegar e mandar dados, a coisa pode ser viável em algumas décadas, com microsondas. Se o objetivo é chegar e parar, fica muito mais difícil. Se o objetivo é chegar com humanos e viver, aí você entra numa conversa de séculos ou de sociedades viajantes. Então, quando alguém diz, quanto tempo até a planeta habitável mais próxima? A resposta honesta é um leque de horrores e esperanças. E isso já seria suficiente. Se não existisse mais uma perversidade, a mais irritante de todas. Mesmo que você chegue, o planeta pode não estar te esperando do jeito que você imagina. Porque habitável não significa ter oxigênio. Na verdade, oxigênio em grande quantidade numa atmosfera é algo muito específico. Na Terra, ele é um produto de vida. Sem vida fotossintética por eras, você não tem um céu respirável. Você pode ter água, temperatura ok, e ainda assim o ar te mata. E isso muda o roteiro de qualquer missão humana. Você não está indo para outra Terra. Você está indo para um lugar onde, na melhor hipótese, você vai viver dentro de uma bolha, num habitat artificial, respirando o que você levou ou fabricou. E aí o sonho do pôr do sol alienígena vira. Pôr do sol visto através de vidro. Agora eu quero que você segure um segundo essa cena, porque ela é linda e triste ao mesmo tempo. E é aqui que eu vou apertar mais o suspense, trazendo o elemento que quase ninguém leva em conta quando fala tempo de viagem. O universo não é vazio. Ele é um campo minado. Entre estrelas existe poeira, existe gás rarefeito, existe radiação cósmica, existe partículas de alta energia, existe o que chamam de raios cósmicos que atravessam materiais e atravessam você. Na Terra, nós temos uma coisa que parece normal, e por isso ninguém reverencia o suficiente. Magnetosfera e atmosfera. Elas são um escudo. Elas seguram uma parte enorme da pancada invisível que vem do espaço. Numa nave interestelar, por anos, décadas, você está tomando essa pancada na cara. E blindagem ajuda, mas blindagem pesa. E peso custa energia, e energia custa massa. E massa custa mais energia. O universo ri enquanto você tenta equilibrar a equação. Tá, mas dá para resolver. Dá, com truques. Água como blindagem, materiais ricos em hidrogênio, campos magnéticos artificiais, conceituais, rotas que minimizam exposição, mas nada disso é perfeito. Tudo é reduzir risco. E é aí que a narrativa dá uma guinada meio sombria. O grande obstáculo da viagem interestelar tripulada é que você está tentando levar carne frágil através de um lugar que não tem paciência com carne. Agora respira, porque eu vou te entregar um twist que é, ao mesmo tempo, assustador e plausível. Talvez a primeira viagem humana até outra estrela não seja com humanos acordados. Pode ser com embriões, eu sei, dá uma sensação ruim só de ouvir. Um frio ético. Mas pensa como engenheiro frio. Embriões não enlouquecem olhando parede. Embriões não precisam de entretenimento. Embriões não brigam por política. Embriões exigem um sistema perfeito, sim. Mas o volume de vida suporte muda. E então você precisa de... o quê? Você precisa de uma nave que é, basicamente, um útero tecnológico e uma escola automática. Você precisa de robôs cuidando, ensinando, criando pessoas. Você precisa de inteligência artificial criando cultura. Aí a pergunta: quanto tempo? Vira outra pergunta. Quanto tempo até a humanidade aceitar fazer isso?
E percebe como isso conecta com o tema dos feriados idiotas? Porque a humanidade, quando tenta lidar com o impossível, cria símbolos, e símbolos viram datas, e datas viram rituais, e rituais viram normal. No começo, a ideia de mandar embriões parece monstruosa. Depois alguém chama de projeto semente. Aí fazem um logo bonito. Aí fazem uma música. Aí fazem um discurso. Aí criam o dia da semente. E pronto. O que era moralmente repulsivo vira marketing. E o marketing vira religião. Esse é o lado nojento do nosso cérebro social. A gente consegue embrulhar qualquer coisa em papel de presente. Mas eu prometi números, e você merece mais números. Então vamos colocar mais concreto, mais duro, mais direto. Com tecnologia atual. Próxima Centauri é praticamente inalcançável em escala humana, milhares de anos, com microsondas ultra rápidas, conceitos de vela a laser. Chegar em 20, 30 anos pode ser imaginável, mas parar é outra história. Com uma nave tripulada realista sem hibernação, mas com suporte vital. Provavelmente estamos falando de séculos, se quisermos velocidade moderada e segurança. Com nave geração, o tempo pode ser qualquer coisa, porque vira um projeto civilizacional. Você mede em gerações, não em anos. Com hibernação, sono prolongado funcional. Você poderia pensar em décadas, com tripulação dormindo. Mas isso exige tecnologia biomédica, que ainda não está pronta no mundo real. E agora eu vou puxar o suspense para um ponto ainda mais estranho. Um lugar onde a história vira quase uma piada cósmica. Mesmo que você consiga ir rápido. Existe uma barreira invisível que dá vontade de rir de nervoso. O problema da frenagem. Se você acelera para 0,2C ou 0,5C, você vira uma bala. E no destino você precisa parar, ou pelo menos reduzir muito. Combustível para parar, em geral, significa combustível para ir ao quadrado. Porque você precisa acelerar e desacelerar. E se você carrega o combustível da desaceleração desde o começo, você está carregando massa extra que exige mais energia para acelerar. E assim por diante. É uma cascata de estupidez física. Então o universo te empurra para soluções estranhas. Desacelerar usando vela e a luz da estrela destino, ou usando o meio interestelar, como freio magnético, ou usando manobras de gravidade em sistemas que você nem conhece. É como tentar estacionar um carro numa cidade que você nunca viu, com o para-brisa coberto, e o carro a 2.000 km/h. E aí, quando você entende isso, surge uma conclusão desconfortável. A coisa mais provável no começo não é vamos para lá viver, é vamos mandar olhos pequenos, muitos. E aqui a história começa a virar um thriller. Porque se a gente consegue mandar olhos, a gente consegue mandar outra coisa. A gente consegue mandar mensagens, e se a gente manda mensagens, a gente consegue mandar influência. Pensa assim, você manda uma nave que leva não só câmera, mas uma biblioteca inteira, um arquivo de DNA, instruções, cultura, linguagem, uma cápsula que pode ser encontrada por quem estiver lá, se existir alguém lá. Você envia olá para o escuro. Agora segura esse pensamento, porque ele prepara o terreno para o próximo ato. E se a pergunta, planeta habitável mais próxima, estiver errada desde o começo? E se o destino mais inteligente não for um planeta? E se for outra coisa? Porque, quando você pensa em sobrevivência no espaço, planetas são bonitos, mas também são poços de gravidade, atmosferas incertas, superfícies hostis, radiação, geologia imprevisível. Às vezes, o lugar mais habitável é uma construção humana. Habitats espaciais, cilindros, estações gigantes, mundos artificiais. Ou seja, talvez o jeito mais rápido de ter uma casa fora da Terra não seja ir até próxima B, seja construir algo aqui perto, e aí a pergunta do título vira uma armadilha. Quanto tempo até a planeta mais próxima? Pode não ser a pergunta certa, só que você não vai querer ouvir isso ainda, porque a nossa história precisa subir mais um degrau de tensão. E eu ainda não te contei a parte mais humilhante. Mesmo no cenário otimista de microsonda em 20, 30 anos, a gente pode chegar e descobrir que não dá para viver lá. E o público inteiro vai sentir aquela coisa horrível. Então por que a gente se esforçou? E a resposta é o que prepara o terceiro ato. Porque a viagem não é só sobre destino, é sobre o que ela transforma aqui. Mas antes disso, eu preciso te dar uma última imagem, bem visual, bem gruda no cérebro, para selar essa parte. Imagina um calendário na parede da nave. Não um calendário digital. Um calendário de papel, artesanal, porque alguém precisa sentir o tempo com a mão. A cada dia alguém risca um X. No ano 1 é um ritual divertido. No ano 9 é um hábito. No ano 27 vira uma religião silenciosa. Riscar o X é a prova de que o mundo ainda está funcionando. E num desses dias, alguém escreve no topo: feriado, dia do ar. E você ri,
Mas é um riso nervoso, porque ali ar não é invisível. Ar é Deus. Ar é política. Ar é sobrevivência. E de repente, o feriado mais idiota do mundo vira o mais sagrado. Até aqui nós fizemos a conta do jeito humano. Distância, velocidade, anos. Agora vamos fazer do jeito do universo. Custo, risco e o que você é obrigado a sacrificar para cortar tempo. Porque existe um truque brutal. Você pode diminuir muito o tempo de viagem. Se você aceitar que a nave não é uma casa, ela é uma munição, um projétil. E projétil não foi feito para conforto. Foi feito para chegar. Imagina uma missão onde você realmente quer encostar em próxima B e ficar. Nada de sobrevoo. Você quer desacelerar, entrar em órbita, mapear, talvez pousar. Isso exige um sistema de propulsão que funcione por anos, que tenha combustível ou energia suficiente, que aguente radiação, microimpactos, falhas, e que mesmo com tudo isso, seja leve o bastante para ser lançado. E aí surge a verdade que ninguém gosta de ouvir. Não existe um motor perfeito que resolve a viagem interestelar. Existe um conjunto de apostas. Aposta 1. Vamos com velocidade moderada, mais seguros. Preço. Tempo enorme, suporte de vida gigante, psicologia virando guerra. Aposta 2. Vamos super rápido. Preço. Poeira interestelar virando tiros. Frenagem quase impossível. Blindagem absurda. Aposta 3. Vamos com humanos dormindo. Preço. Biologia desconhecida, ética, risco de acordar errado ou de não acordar. Aposta 4. Vamos mandar só máquinas. Preço. Você pode descobrir tudo e ainda não ter como ir. E então, como em todo drama bom, o universo coloca na mesa uma tentação. Um atalho que parece simples, só que ele é o tipo de atalho que cobra a alma. O atalho chama-se não levar o humano, levar a informação do humano. Em vez de transportar pessoas, você transporta instruções, um pacote de DNA, um modelo de corpo, uma biblioteca de consciência digital. Ou pelo menos a receita de como fabricar humanos no destino. É feio pensar nisso? Um pouco. E é exatamente por isso que funciona tão bem como reviravolta. Porque o universo não liga para o seu conforto moral, ele liga para a viabilidade. Agora, vamos tornar isso bem visual. Imagina uma nave do tamanho de um ônibus. Dentro dela não tem pessoas, tem cápsulas, algumas com embriões congelados, outras com bancos de DNA, outras com micróbios úteis, algas, bactérias, que ajudam a produzir oxigênio, comida, materiais. E tem, no coração da nave, um cérebro de máquinas. Robôs e sistemas capazes de construir um habitat quando chegarem. Essa nave pode viajar por décadas sem o drama do tédio humano, pode aguentar uma viagem mais longa, até séculos, sem motans. E quando ela chega, ela monta a primeira bolha. Só então ela começa o processo de ascender uma população. Você percebe o que isso faz com a pergunta quanto tempo leva? Ela muda de forma. Não é mais quanto tempo até eu chegar. É quanto tempo até algo que saiu daqui virar gente lá? E aqui vem a parte que dá aquele asco leve que eu te prometi lá no começo. Só que agora, em escala cósmica, você está falando de fabricar seres humanos como se fosse imprimir uma peça. E ainda assim, isso pode ser o único jeito. Porque a alternativa é o quê? Nave geração. E nave geração, no fundo, é uma loteria social. Você está apostando que uma cultura vai sobreviver ao isolamento sem virar um inferno interno. E agora eu vou te mostrar por que isso não é paranoia. É matemática social. Numa nave fechada, tudo vira recurso. Comida, água, ar, espaço, privacidade. Quando o recurso é limitado, poder nasce. E quando o poder nasce, conflito nasce. E quando o conflito nasce, feriados e rituais viram armas. Você acha exagero? Então imagina que a nave tem um período de manutenção anual em que o ar fica mais pesado, porque filtros são trocados, e todo mundo sente dor de cabeça. Esse período ganha um nome, vira tradição, vira Semana do Ar. E alguém decide que, na Semana do Ar, só certos setores podem usar o ginásio, ou só certos setores têm direito a banho mais longo, para economizar. Pronto, você acabou de criar castas, e castas numa nave sem fuga viram religião. E religião sem contraponto externo vira lei, e lei sem saída vira prisão. Agora respira, porque eu não estou dizendo que é inevitável. Eu estou dizendo que é um risco estrutural. E é por isso que, quando você pergunta quanto tempo leva, a resposta real inclui tempo de viagem, tempo de planejamento, tempo de construção da infraestrutura, tempo de testes e falhas, tempo de maturidade social para não transformar a nave num culto armado. Isso tudo antes de você sequer ver a estrela destino. Agora vamos voltar para o planeta habitável, porque tem outra reviravolta científica que muda na história. A planeta mais próxima pode ser a mais próxima em distância, mas não a mais próxima em acessibilidade. Acessibilidade é um conceito cruel. É tipo escolher um destino na Terra. Às vezes, a cidade mais perto é a mais difícil de chegar.
Porque tem montanha, guerra, fronteira, tempestade. No espaço, a fronteira é a física. Próxima Centauri é perto, mas é uma estrela ativa, com potencial de erupções fortes. Isso pode significar um ambiente hostil para a atmosfera de um planeta próximo, e se Próxima B tiver atmosfera fina ou nenhum campo magnético forte, você pode chegar lá e descobrir que a superfície é um banho de radiação. Ou seja, você pode gastar séculos de esforço para chegar no mais próximo e descobrir que ele é o mais cruel. E aí entra um momento de suspense que eu quero que você sinta como se fosse filme. E se a primeira nave rápida chegar e mandar dados contraditórios? Imagina o sinal chegando na Terra depois de, digamos, 26 anos de viagem. O mundo para. Todo mundo gruda em tela. E o que aparece? Não é uma foto bonita. É uma leitura espectral estranha, um padrão na atmosfera que sugere alguma coisa. Metano, oxigênio, vapor d'água. Um desequilíbrio químico que, aqui na Terra, a gente associaria à atividade biológica. Só que lá pode ser outra coisa. O planeta pode ter vulcanismo, pode ter química estranha, pode ter processos que imitam assinatura de vida, e aí o mundo entra em febre. Você vai ver o mesmo comportamento que aparece quando a humanidade inventa feriados idiotas. A necessidade de transformar incerteza em história. Gente vai dizer, é vida. Gente vai dizer, é mentira. Gente vai dizer, o governo esconde. Gente vai vender curso, amuleto, NFT do primeiro pixel, peregrinação virtual, água da estrela. E no meio desse caos, governos e empresas vão fazer o que fazem quando cheiram futuro. Acelerar. E acelerar é perigoso. Porque quando você acelera um projeto interestelar, você não está só acelerando engenharia, você está acelerando decisões sobre vidas humanas futuras, vidas que ainda nem nasceram. E aqui vem o twist que muda o tom do vídeo de curiosidade científica para drama moral. A primeira colônia humana fora do sistema solar pode ser composta por pessoas que nunca consentiram em participar, seja porque nasceram numa nave-geração, seja porque foram acordadas de hibernação, seja porque foram literalmente gestadas por máquinas no destino. E quando você percebe isso, a pergunta quanto tempo leva ganha uma sombra. Quanto tempo até a humanidade achar aceitável fazer isso? Agora vamos apertar mais. Vamos falar de um limite que parece piada, mas é a coisa mais real do mundo. A logística do lixo. Lixo é o anti-heroísmo da exploração espacial. Todo mundo sonha com um painel brilhando, ninguém sonha com sacos de dejetos. Só que em missões longas, lixo não é inconveniente. É ecologia interna, é doença potencial, é infestação potencial, é falha potencial. Num planeta você enterra, queima, joga longe. Numa nave você recicla ou morre. E reciclagem total por décadas é um desafio absurdo. Você precisa fechar ciclos. Água, carbono, nitrogênio, minerais. Você precisa de um mini-mundo que funcione sem colapsar. E aí vem um detalhe nojento, mas irresistível como imagem. No espaço, seu suor, sua urina e até seu hálito viram matéria-prima. O ar passa por filtros e volta. A água volta. Você bebe o que você foi ontem. Isso é lindo porque é eficiência. E dá asco porque é intimidade com a própria biologia. Agora imagina isso por décadas. E imagina que um feriado idiota surge justamente daí. O dia da primeira água. A primeira vez que a nave conseguiu reciclar 99,9% sem perda. As pessoas celebram com um gole cerimonial. E a câmera mostra o copo. E você, espectador, sente aquela mistura de orgulho e repulsa. Esse é o tom real da exploração interestelar. Sublime e grotesco ao mesmo tempo. E agora, para manter o ritmo e a atenção, eu vou colocar na mesa a pergunta que parece só curiosidade, mas vira um soco narrativo. Qual é exatamente a planeta habitável mais próxima? Porque mais próxima é uma frase que muda de sentido dependendo do que você considera habitável. Se você considera habitável como pode ter água líquida, Próxima B é candidata. Se você considera habitável como pode ter atmosfera estável, talvez você prefira outros sistemas. Se você considera habitável como pode ser adaptado por tecnologia, então um planeta não precisa ser perfeito. Basta ser minimamente trabalhável. E é aqui que entra a maior reviravolta do vídeo. O destino mais próximo de verdade pode não ser um planeta. Pode ser um lugar onde você não precisa descer num poço de gravidade e lidar com a atmosfera hostil. Pode ser um habitat artificial no espaço, construído com matéria-prima de asteroides, com rotação para simular gravidade, com escudos contra a radiação com ecossistema controlado. Um mundo feito por nós, não dado pela natureza. E se isso for verdade, então a pergunta: quanto tempo até a planeta vira? Quanto tempo até a humanidade construir um mundo? E essa resposta pode ser muito menor do que anos-luz, porque você pode fazer isso sem sair daqui, sem atravessar o campo minado interestelar. Só que o ser humano é emocional. A gente não quer uma casa artificial,
A gente quer um outro chão para pisar e dizer conquistamos. E essa necessidade de narrativa é a mesma necessidade que cria feriados idiotas. Porque feriado é um jeito de dizer: isso importa. Mesmo que seja uma bobagem, mesmo que seja repulsivo, mesmo que seja só um símbolo. Agora, o suspense precisa subir para o ponto máximo antes do terceiro ato. E aqui vem a pergunta mais perigosa que você pode fazer em voz alta. E se a maneira mais rápida de chegar a uma planeta habitável for não ir com a nossa forma atual? Ou seja, e se para encurtar tempo e risco, a humanidade tiver que se modificar? Modificar como? Corpos mais resistentes à radiação metabolismo, adaptado a baixa gravidade, talvez, no limite, consciência digitalizada, onde você vira informação que viaja em um suporte mais resistente do que carne. Eu sei, isso abre um abismo filosófico, mas repara, o universo força escolhas, e escolhas forçam narrativas. E aí a história chega num ponto em que você entende por que eu estou construindo tensão como se fosse thriller. Porque no fim, a pergunta quanto tempo leva não é só sobre distância, é sobre identidade. Quem chega lá é você? Ou é uma cópia? Ou é um descendente? Ou é um humano redesenhado? E quando você sente esse desconforto, o vídeo fica impossível de desligar, porque agora você quer saber qual desses caminhos é o mais provável. E quanto tempo cada um exige? Você veio pelo título. Quanto tempo realmente levaria até a planeta habitável mais próxima? Então aqui vai a versão mais honesta possível. Se você quer ir com pessoas vivas, acordadas, e chegar lá para ficar, o tempo não é o seu maior inimigo. É você, porque tempo é só uma medida. O que destrói o projeto é o que o tempo faz com tudo. Máquinas, política, corpo, cultura, propósito. Vamos fechar a história como se fosse um filme em 3 atos. Só que agora estamos no último ato, onde todo mundo corre e as máscaras caem. A humanidade finalmente decide. Chega de sonhar. Vamos fazer. No começo parece bonito. Há uma conferência global, um nome épico, um logotipo minimalista. Um vídeo com trilha emocional mostrando crianças olhando para o céu. O mundo inteiro com aquele brilho nos olhos. Aquele brilho que a gente também põe num feriado idiota, quando quer fingir que algo banal é histórico. Só que aí vem o primeiro choque. O projeto não começa com uma nave. Começa com uma infraestrutura monstruosa na Terra e no espaço. Você precisa de energia em escala absurda. Você precisa de produção industrial fora do planeta. Porque lançar tudo da Terra é caro, lento, limitado. Você precisa de mineração de asteroides, fabricação orbital, manutenção automática. Ou seja, antes de anos até próxima B, você tem décadas até o canteiro de obras existir. E isso muda a pergunta. Em vez de quanto tempo leva para chegar, vira: quanto tempo leva para ficar pronto o primeiro motor que faz sentido? E aqui eu vou te dar o mapa de possibilidades do jeito que dói. Porque cada caminho parece promissor, até você olhar o preço real. Caminho 1. Vamos do jeito clássico, mas maior. A humanidade constrói uma nave grande, com suporte de vida, blindagem, redundância, uma tripulação treinada, e aceita uma velocidade relativamente modesta, porque quer controle, tempo de viagem provável. Algo no território de séculos. Por que séculos? Porque sem um salto gigantesco de tecnologia, você não vai manter uma nave cidade a uma fração alta da velocidade da luz, com segurança e frenagem. E se você reduz velocidade para sobreviver, você aumenta tempo. Simples e cruel. E no século 2 da viagem, a pergunta vira um sussurro na nave. A gente ainda está indo? Ou só está existindo aqui dentro? É aqui que nascem as coisas que parecem ficção, mas são só psicologia em câmera lenta. Movimentos de resistência, seitas do retorno, castas técnicas. Quem controla o ar controla a vida. Guerras simbólicas por rituais, e aí vem o detalhe que amarra tudo com o começo. Em uma nave geração, feriados não são entretenimento, são ferramentas de sobrevivência, e às vezes de manipulação. Você não celebra o dia do ar porque é fofo. Você celebra porque a nave te lembra que o ar é finito. E quando algo é finito, alguém sempre tenta monopolizar. Caminho 2. Vamos rápido com microsondas e aceitar que não vamos parar. Esse é o caminho mais plausível no curto prazo. Mandar milhares de sondas pequenas, rápidas, com velas impulsionadas por laser, tempo de viagem plausível, otimista. Décadas. Só que aqui vem o twist que esmagaria a expectativa de qualquer espectador. Chegar não significa tocar. Chegar significa passar voando, então a cena é essa. Depois de 20 e poucos anos, a sonda cruza o sistema de Próxima Centauri como um tiro. Ela tem minutos, talvez segundos úteis, para fotografar, medir, farejar atmosferas, mapear magnetismo, procurar sinais. E aí ela manda os dados de volta. Mais 4 e 24 anos de atraso só para a mensagem chegar. O mundo inteiro esperando. E quando chega, talvez seja decepcionante.
Não decepcionante de um jeito leve. Decepcionante de um jeito existencial. Tem planeta sim, tem rocha sim, tem zona habitável. Mas o ambiente é hostil, a atmosfera é incerta, a radiação é agressiva. E você percebe que a frase planeta habitável era meio propaganda, mas aí acontece a coisa que muda o mundo. Mesmo que Próxima B não seja um paraíso, os dados abrem uma era, uma nova ciência, novas tecnologias, um novo tipo de ambição. A humanidade cria o dia do primeiro sinal, cria o dia da primeira luz de outra estrela. E, como sempre, cria versões idiotas e comerciais disso tudo. Porque a gente não consegue tocar o sublime sem sujar com o mercado. Caminho 3. Vamos com humanos dormindo. Aqui entra a promessa que parece salvar tudo. Hibernação ou sono prolongado. Tempo de viagem-alvo. Décadas, porque você não precisa de uma sociedade inteira acordada. Só que esse caminho tem um preço que o público sente na pele. Você transforma humanos em carga. E aí aparecem perguntas nojentas, mas inevitáveis. Quem escolhe quem dorme? Quem decide quando acorda? O que acontece se o sistema falha no ano 19? Você acorda e descobre que alguém acordou antes e governou a nave por 20 anos? E aqui vem uma imagem que eu quero que você use como cena forte no seu vídeo. Um corredor escuro, fileiras de cápsulas, luzes piscando e um som repetitivo. Pip, pip, pip. Que significa tudo bem. Só que tudo bem depende de uma máquina não errar por décadas. E máquinas erram, sempre caminho 4. Não vamos com pessoas, vamos com sementes. Esse é o caminho mais frio e por isso mais viável. Mandar embriões, DNA, robôs construtores, bibliotecas e acender a humanidade no destino. Tempo de viagem possível, décadas, séculos. O tempo deixa de ser o maior problema, porque ninguém enlouquece congelado, o maior problema vira outro. O que nasce lá é nós. Ou é outra coisa. Porque a primeira geração criada por máquinas, educada por máquinas, num mundo que não é a Terra, vai ter cultura própria, moral própria, medo próprio, rituais próprios. E, sim, feriados próprios. Talvez eles celebrem o dia do primeiro pulmão, o dia do primeiro ar local, o dia da primeira criança que viu o céu sem vidro. E para nós isso seria lindo. Só que tem um detalhe que faz o estômago revirar. Eles não pediram. Eles foram iniciados como consequência de uma decisão nossa. A humanidade aqui vira uma espécie que planta a humanidade. É grandioso, é perturbador, e é uma das respostas mais honestas para quanto tempo leva. Agora, depois de tudo isso, você deve estar esperando que eu diga. Então, qual é o número final? Aqui vai. A resposta real é uma grade, uma tabela invisível no cérebro. E eu vou te entregar em frases curtas, com impacto, do jeito que dá vontade de continuar ouvindo. Tecnologia atual, viagem interestelar. De verdade. Milhares a dezenas de milhares de anos até o sistema mais próximo. Microsondas ultra rápidas. Conceitos de velas a laser. 2 a 3 décadas para chegar e passar voando. Mais alguns anos para dados voltarem. Missão com humanos acordados com tecnologia plausível, segura. Séculos. E um risco social gigantesco. Missão com sono prolongado, se dominarmos. Décadas, mas com risco biológico e político insano. Missão semente. Robôs, embriões, DNA. Décadas a séculos, com risco ético e identitário absurdo. Mas talvez seja o caminho mais prático quando você tira o romantismo da equação. E agora vem o último twist. O que transforma o final do vídeo num golpe, não numa conclusão morna. A planeta habitável mais próxima. Pode não ser o primeiro lugar onde humanos vão viver fora da Terra, porque na prática, a primeira segunda casa pode ser construída aqui, antes de qualquer viagem interestelar. Habitats em órbita, bases lunares, cidades em Marte, cilindros espaciais giratórios. Lugares onde você resolve o problema do ar, da água e da gravidade com engenharia. E não com sorte cósmica. Ou seja, a pergunta do título é uma isca perfeita. Porque a resposta honesta é: para viver fora da Terra, talvez você não precise de outra Terra. Você precisa aprender a fabricar uma... E isso é ao mesmo tempo libertador e humilhante. Libertador porque torna o futuro mais próximo do que anos-luz. Humilhante porque mata a fantasia da planeta pronta esperando a gente. Agora, lembra do começo? Da cápsula, do cheiro, da festa idiota no pior lugar possível? Aqui está o fechamento que costura tudo sem moralzinha, mas com aquela sensação de inevitável. No espaço, o humano não vira puro, ele vira concentrado. Tudo que a gente tem de nobre fica mais nobre. Tudo que a gente tem de ridículo fica mais ridículo. E tudo que a gente tem de nojento fica impossível de ignorar. E mesmo assim a gente vai tentar, porque a espécie que celebra o próprio absurdo, com feriados idiotas, com rituais bobos,
com símbolos que não mudam a física. É a mesma espécie que olha para 4 anos-luz de vazio e diz: tá longe? Tá, mas um dia a gente chega.